Olá, amados irmãos, graça e paz. Vamos estudar a palavra do Senhor? Hoje é dia de devocional com Deus. E a nossa meditação de hoje encontra-se no Salmo 142. O título desse salmo fala sobre oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna, quando fugia de Saul. O texto diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Salmo que Davi então escreveu no seu momento de aflição, no seu momento de angústia, de tristezas profundas. E ele dizia: ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Quantas vezes você já sentiu assim? Que ninguém se importa com você, que ninguém liga para você, tanto faz como tanto fez. Meus amados irmãos, o verso 4 diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Numa outra tradução diz: ninguém sequer lembra que eu existo, não tenho onde me abrigar, não tenho onde me esconder neste momento em que eu tenho que fugir, neste momento em que eu tenho que evitar o confronto, porque eu me sinto fraco, abatido, debilitado, não tenho força suficiente contra o inimigo da minha alma, aquele que está me perseguindo para matar-me. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa comigo, ou ninguém se importa com o que acontece comigo. Meus irmãos, a nossa ilustração de hoje vem de uma história de uma menina. Essa menina, ela ainda jovenzinha, ela conta que quando criança, toda vez que ela sentia sozinha, que ela estava com medo, que ela se sentia rejeitada, e ela começava a ter pena de si mesma. Ela começava a ter pena de si mesma e então a sua mãe se aproximava, a sua mãe a tomava em seus braços e tentava animá-la com uma cantiga antiga. E essa cantiga antiga era a seguinte: ninguém me ama, todos me detestam, vou ao jardim comer minhocas. Quando ela então cantava para mim, eu abria um sorriso em meu rosto. Tristonha, ela me ajudava a ver os relacionamentos especiais e os motivos que eu tinha de gratidão, que eu realmente deveria dar atenção. Quando
meus amados irmãos, nós lemos este salmo, nós percebemos que Davi então sentia exatamente assim. Davi sentia que ninguém se importava com ele, como diz o versículo 4. Só que ao chegar no verso 5, Davi lembra-nos que Deus é o seu refúgio, que Deus é o seu quinhão na terra dos viventes. Meus amados irmãos, a dor de Davi era uma dor angustiante, era uma dor desesperadora, era uma dor solitária, era uma dor que somente Davi sentia. Não havia para Davi nenhuma esperança nos seus contemporâneos, não havia nenhuma esperança nas pessoas com quem ele convivia e em quem ele poderia esperar. Todos, segundo o texto em que ele escreve, Salmo 142, diz que o havia abandonado. E o pior não é só o abandono, meus amados irmãos. O pior é que no meio do abandono aparecem as armadilhas. As armadilhas eram colocadas, diz ele, todos me ignoram. Todos não me enxergam, não olham para mim. Não tem onde eu me esconder, não tem ninguém que me oferece abrigo, não tem ninguém que me oferece uma condição de escapar do inimigo. Davi, então, meus irmãos, se sente sozinho. Todos nós, em alguns momentos ou em algum momento da nossa vida, nós também podemos ter esse mesmo sentimento de solidão, de angústia, de desprezo. Mas Davi realmente tinha bons motivos para sentir-se abandonado. Ele tinha bons motivos para fugir, porque Saul estava ao seu encalce. Saul estava perseguindo Davi, Saul queria matar Davi. Ele escreveu então essas palavras, meus irmãos, nas profundezas escuras de uma rocha, de uma gruta, onde ele se escondia de Saul, que o perseguia com planos sanguinários, com plano de morte. Diz-nos o primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, no verso 1, Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Nos momentos de angústia, nos momentos piores da nossa vida, de solidão, a nossa família sempre se coloca à disposição para estender o braço, para estender a mão, para nos dar colo, nos dar abrigo. Então, portanto, diz-nos o texto que toda a família de Davi desceu para ter com ele, para lhe dar conforto, para lhe dar um pouco de animosidade. Mas Davi estava sozinho. Davi estava sozinho. Então, a única coisa que Davi tem com ele naquela gruta é o Senhor, em quem ele coloca toda a sua confiança. O versículo 1 diz que Davi ergue a sua voz e clama. Com a minha voz, diz ele, eu suplico. Com a minha voz eu suplico. O verso 5 repete as mesmas palavras. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Eu estou nessa gruta, eu estou nessa caverna, eu estou aqui, mas eu me sinto sozinho. Eu só tenho agora aqui comigo a sua companhia, eu só tenho comigo aqui agora a sua presença. Se nós olharmos a continuação dos próximos capítulos do primeiro livro de Samuel, quando nós chegamos no capítulo 24,
no capítulo 24 do livro de 1 Samuel, vamos lendo até os versos 14. Conta-se que os filisteus haviam tomado a cidade de Keila. E Davi toma conhecimento disso. E Davi, nesse momento, já tinha junto com ele alguns homens desprotegidos, alguns homens que estavam também sem amparo, sem socorro, se aliaram a Davi, procuraram Davi e fizeram companhia a Davi. Capítulo 24. Tinha-se já com ele em torno de 400 homens. E ele então consulta a Deus e diz: eu vou a Keila, Deus, para derrotar os filisteus. E então o Senhor responde para Davi: pode ir, eu vou entregá-los em suas mãos. E ele então chama os homens que estão com ele, para que eles então, junto com ele, descessem para derrotar aqueles homens. Portanto, meus amados irmãos, o que acontece ali é que aqueles homens dizem a Davi: eu não vou, eu estou com medo. Se lá em Judá a gente já não consegue fazer nada, imagina o exército inimigo lá em Keila. E Davi consultou o Senhor de novo e disse: o Senhor a Davi: pode ir, Keila será liberta pelas tuas mãos. Depois que Davi vai, que expulsa e que acaba com aquela invasão do inimigo em Keila, ele fica sabendo que Saul descobre que ele está lá e ele precisa fugir novamente. E ele então consulta ao Senhor: Keila, existe alguém em Keila que vai me entregar para Saul? E o Senhor fala para ele: sim, eles vão te entregar para Saul. E Davi então foge para as montanhas para se abrigar contra Saul. Davi então, meus amados irmãos, tinha sido ungido futuro rei de Israel. Samuel, no capítulo 16, no verso 13, havia ungido Davi rei em Israel. O texto nos diz: tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi então passou, amados irmãos, anos de serviço, anos servindo a Saul, depois daquela luta, daquela guerra que ele saiu vencedor com o gigante Golias, serviu a Saul. Mas agora Davi está fugindo de Saul, temendo por sua vida e também agora pela vida dos seus companheiros, daqueles homens que estavam com ele. Em meio a essa solidão, Davi chamou a Deus como seu refúgio e disse: és tudo que eu tenho, és tudo que eu desejo na vida. O Senhor é o meu quinhão, o Senhor é a minha sorte, o Senhor é o meu destino, o Senhor é o meu ancoradouro. Como Davi, também nós podemos clamar quando nós sentimos solitário, dando voz aos nossos anseios na segurança do seu grande amor por nós. Deus nunca nos deixaria desamparado. Ele quer ser o nosso companheiro nas grutas escuras da vida. Ele quer ser nosso quinhão, o nosso arrimo, a nossa última certeza de segurança. Mesmo quando achamos que ninguém se importa conosco, Deus se importa. Deus cuida de nós. Deus vê a nossa solidão. Deus vê a nossa angústia, o nosso desespero e todos os nossos medos. Amados, nós devemos buscar o Senhor assim como fez Davi. O Senhor é o nosso único amigo quando nós estamos só. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesses momentos difíceis da nossa vida. Dá-nos uma noite calma, serena e tranquila. Seja Deus com os enfermos, acamados, e com seus familiares, confortando-os e dando esperança. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus.
e que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus é nosso amigo em todo o tempo, mesmo quando estamos acompanhados.